Queridos, então nós temos falado aqui nas quartas-feiras a respeito das doutrinas básicas, que são aquelas doutrinas que estabelecem o fundamento para a vida cristã. Então, muitos crentes nos nossos dias, eles são crentes deficientes no sentido de que eles não conhecem as doutrinas básicas. Então, muitas vezes essas pessoas que são até sinceras acabam sendo enganadas. Por quê? Porque eles não conhecem o que é fundamental, eles não conhecem aquilo que é básico. E nós temos caminhado pelas doutrinas básicas aqui ao longo das quartas-feiras como uma espécie de teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? É a sistematização da doutrina. Então, na Bíblia, nós não temos as doutrinas separadas. Você vai ver as doutrinas misturadas. A eclesiologia, que é a doutrina da igreja, misturado com a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, misturada com a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, a nossa proposta tem sido sistematizarmos e podermos aprender juntos a respeito de cada uma dessas doutrinas fundamentais, mas de maneira separada. Em que sentido? Tudo ou uma boa parte do que a Bíblia ensina sobre cada doutrina fundamental. Então nós já passamos pela bibliologia, nós já passamos pela teontologia, cristologia, pneumatologia, amartiologia, já estudamos várias doutrinas fundamentais. E estamos, nessas últimas semanas, falando sobre a eclesiologia, que é a eclésio da igreja, comunhão, congregação, logia, que é estudo. Então nós estamos estudando sobre o estudo da igreja. E nós estamos nesse último período aqui, falando a respeito da doutrina referente à disciplina eclesiástica. Muitas pessoas nunca foram ensinadas que a Bíblia tem disciplina eclesiástica para aqueles pecados que não são arrependidos. E nós estudamos aqui, nós já falamos a respeito do tratamento, da tratativa da disciplina na igreja, e agora nós estamos chegando na ideia dos objetivos da disciplina. Falamos 3 semana passada. O primeiro é cumprir as ordens de Deus acerca de como a igreja lida com a rebeldia. Deixa eu só apagar aqui. Fica melhor, né? Então, primeiro nós falamos a respeito quais são os objetivos da disciplina na igreja. A disciplina da igreja é porque o pastor quer? Não, pelo contrário. Se fosse pelo pastor querer, a disciplina jamais aconteceria. Por quê? Porque ela é difícil. A disciplina é uma parte da vida em comunidade nada agradável, mas necessária. Assim como os pais que amam os seus filhos têm que ter bem claro a ideia da disciplina, assim a igreja que ama os seus membros também. Então, em primeiro lugar, cumprir as ordens de Deus acerca de como a igreja lida com a rebeldia. Deus deu diretrizes. Então, esse é um dos objetivos. O segundo, que nós já falamos, aqui eu estou só recapitulando, em amor aos irmãos que não vieram semana passada, mas nós vamos começar mesmo hoje a partir do ponto 4. O segundo objetivo da disciplina na igreja é colocar o ofensor na mão punitiva de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios fala disso. Parece aqui um pouco duro, mas é para ser duro mesmo. Por quê? Porque quando ele sentir essa ovelha desgarrada, ainda tratando a ideia de que seja uma ovelha mesmo, ela vai sentir o desamparo por parte de Deus. E ela vai também sentir o desamparo por parte dos irmãos. E aí o que acontece? Se ela for uma ovelha verdadeira, o que vai acontecer? O processo tem a intenção de que ela se arrependa e volte. Mas para que isso aconteça, não podemos, como igreja, tratar essas pessoas rebeldes, porque essa é a ideia de rebeldia, quando você fala, olha, irmão, a Bíblia lhe ensina isso. E a pessoa diz, mas eu não vou mudar. Olha, irmão, a Bíblia lhe chama ao arrependimento. Mas eu não vou mudar. Isso é rebeldia.
Rebeldia não é a ideia de não saber. Rebeldia é a ideia de saber e mesmo assim não acatar. Se você for pensar em termos empresariais, é lógico que eu não quero comparar a igreja com uma empresa, não é isso, mas o exemplo cabe bem. É a mesma ideia de um funcionário que é advertido pelo seu superior com frequência e ele não muda. O que acontece? Ele é demitido. A diferença da empresa é que a empresa tem um foco utilitarista. O que é isso? É a ideia de que o funcionário deve ser valoroso para a igreja, para a empresa, no sentido de que ele traga resultado. A igreja, ela não lida com utilitarismo, ela lida com amor e ela lida com o valor da imagem que a pessoa tem por ser feita a imagem de Deus. Então, a igreja, quando ela traz o processo disciplinar, ela não tem a ideia de que essa pessoa ela está perdendo o valor, mas ela tem a ideia de obedecer a Deus, certo? E em terceiro lugar, que nós falamos semana passada, traz a ideia de manter a pureza da igreja. Isso é muito claro na Bíblia, nós lemos esse texto também, a ideia do fermento levedando a massa inteira. Né? Então nós vemos que muitas vezes, quando existe algum tipo de podridão numa lavoura, você tem que tratar aquilo logo, porque senão logo se espalha. Eu estou criando uns tomatinhos lá em casa, e aí é uma hortinha bem pequenininha, né? Minha esposa começou, mas acabou ficando eu. E eu percebi isso, que você começa tratando o tomatinho, e uma pequena praga, ela vai se alastrando pelos galhos até matar toda a plantação. Interessante isso, né? Então o que tem que ser feito? Isolado, tratado e corrigido. Porque senão é muito provável que essa podridão da praga, ela se alastre pela igreja inteira, trazendo a ideia da igreja. Então, continuando aqui, irmãos, hoje nós vamos terminar, se Deus quiser, os objetivos da disciplina na igreja, e nós vamos começar pelo menos, a respeito de uma pergunta bem importante. Então vamos dar sequência aqui, ver se conseguimos. O quarto lugar aqui traz a ideia de gerar temor nos demais irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, verso 11. Atos capítulo 5, verso 11. Lendo só esse versículo 11 rapidamente, se você já abriu sua Bíblia, aí você lembra do episódio aqui que isso está inserido, o contexto ou não? Ou ninguém abriu ainda? Aqui é a ideia de quê? Não lembram? Então volte um pouquinho sua Bíblia aí que você vai ver. Qual é a ideia aqui desse contexto? Ananias e Safira. Lembram? O que eles fizeram? Eles mentiram para Pedro e para o Espírito Santo, por consequência, a respeito do valor que tinham vendido as propriedades. Então, o que aconteceu com eles? Eles tiveram consequência, porque eles não se arrependeram e continuaram insistindo. Então, o verso 11 diz assim: um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam deste acontecimento. Então é interessante aqui de pensar, porque muitas vezes a gente pensa em temor apenas na ideia de reverência, né? As pessoas falam assim, olha, quando você pensar em Deus e falar que você deve ter temor de Deus, entenda como uma reverência, não medo. É para ter medo, sim. É para ter medo, sim. Esse temor que aqui o contexto fala, eles tiveram pavor. Eles tiveram pavor porque eles pensaram assim, se aconteceu com eles, pode acontecer comigo. É claro que na medida que você vai conhecendo a Deus como seu Pai, o temor de medo, ele vai sendo substituído por uma reverência santa. Mas nunca deixe de lado a certeza de que Deus não inocenta o culpado. Você está fazendo as coisas erradas, achando assim, mas Deus há de me perdoar, porque Ele conhece meu coração. Não pense assim.
Eu lembro de uma história que o pastor Augusto Nicodemos conta, de um presbítero que estava tendo relações via internet de conversa com a mulher de um outro. E aí ele conta, desenrolando lá, que lá pelas tantas eles falam assim: ai, mas Deus há de nos perdoar, porque Ele conhece o nosso coração. Então, quando você quer justificar os erros, a primeira coisa que vai para o espaço é a boa teologia. Você acha que um pastor presbiteriano não ia conhecer boa teologia? Claro que conhece, ele precisa passar por um treinamento, mas no momento de encobrir o pecado, o que nós abandonamos em primeiro lugar é a teologia, a doutrina saudável. Por quê? Deus há de conhecer, Ele conhece o nosso coração, certo? Então, a ideia do objetivo da disciplina é gerar temor nos irmãos, que os irmãos pensem: olha, esse irmão que se desgarrou, que não pode mais ser chamado de irmão, porque no fim das contas ele provou que não era uma ovelha do Senhor, as consequências que ele pode ter são terríveis no mundo. E eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus familiares, eu não quero isso para os meus irmãos. Pule lá para 1 Timóteo agora. 1 Timóteo capítulo 5, verso 20. Primeira Timóteo capítulo 5, verso 20. E aqui vocês também devem lembrar do contexto da carta. Paulo está escrevendo a um jovem pastor, Timóteo, dando diretrizes de como ele deveria lidar com a igreja. Então aqui a pouco ele falou das viúvas, que devem ter a língua refreada, ou seja, mulheres que muitas vezes estão sem ter o que fazer. Ele fala de mulheres, mas a gente sabe que homens também, mas a ideia é: se contenham, cuidado com a conduta. E aí ele continua dizendo, e no verso 20 ele diz assim: aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Então a tarefa do pastor, ela é dupla. Ele apacenta as ovelhas e ele espanta os lobos. Então muitas vezes quando o pastor ele prega sobre pecado, sobre consequências do pecado, isso serve de advertência aos irmãos. Isso serve de advertência a todos nós. Então um dos objetivos da disciplina é gerar esse temor santo. Mas não dá nada. Não dá nada quando a gente pensa de homem para homem. Mas quando você está pensando de homem para Deus, dá tudo. E dá tudo a tal ponto de talvez perecer para sempre. Então tem que ter cuidado com isso, certo? Em quinto lugar aqui, e isso é interessante também de nós tratarmos, é que muitas vezes a gente não pensa nisso. Deus não olha com bons olhos para a igreja que é conivente com o pecado. Deus não olha com bons olhos para a igreja que tolera o pecado em seu meio e não toma atitudes. Então agora vamos abrir, vá lá para o fim da sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, versos 14 a 16, e depois 20 e 23. Apocalipse dá para abrir de trás para frente, né? Fica mais fácil ainda. Então diz assim, contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante aos de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Então o que ele está dizendo é o seguinte: tem pessoas que estão ensinando coisas erradas e você tolera, vocês deixam isso livre, leve e solto. Aí ele diz: ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Essa é a ideia de moralidade, essa é a ideia de viver como se o pecado não tem problema, afinal de contas, aonde o pecado ofendeu, a graça superabundou. Lembram desse texto de Paulo? A ideia é mais ou menos a seguinte: já que é por meio do pecado que a graça é manifesta, então quanto mais pecado, mais graça vai ser manifesta. Paulo diz: de maneira nenhuma. Esse raciocínio não é a matemática de Deus.
Longe de vocês isso. E aí ele continua dizendo, 16: portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Então aqui está havendo aqui uma repreensão e uma ameaça. Se vocês não mudarem isso, no fim das contas vai vir um prejuízo. Muda a maneira de agir. Agora pula lá para o verso 20. Aí ele diz de novo: contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. A igreja deve dar tempo. A igreja deve chamar ao arrependimento. Olha, se arrependa. Esse caminho que você está traçando não é um caminho que Deus aprova. Se arrependa. Mas mesmo assim, tem pessoas que não querem se arrepender. Aí vem a consequência disso, verso 22. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Viver em imoralidade, viver sem dar bola para o pecado, é algo que nós deveríamos nos preocupar, porque trará consequências. Não só para você, para a igreja e para a sua família. Para todas essas pessoas. Então, o objetivo da disciplina eclesiástica é evitar esse juízo de Deus sobre a igreja. E ele é bem provável que venha. Está dizendo aqui no texto de Apocalipse. Quantas igrejas vão sofrer esse juízo de Deus? Em primeiro lugar, porque elas dizem que são igrejas e não são de fato. Em segundo lugar, algumas até podem ser igrejas, mas elas vivem, elas toleram aquilo sem a disciplina eclesiástica. Com frases do tipo assim: mas Deus conhece o seu coração. Com frases do tipo assim: mas se você está fazendo isso de coração, então tudo bem. Como se o coração do homem e da mulher fosse algo digno de ser confiado. É só você se olhar, parar um instante, pensar e olhar para dentro de si. Constantemente o seu coração, a sede dos seus desejos, está tentando lhe enganar. No seu casamento, está tentando lhe enganar muitas vezes que a sua esposa não é boa o suficiente. No seu trabalho, está tentando lhe enganar, lhe dizendo que o trabalho não é o suficiente. Nos filhos, está dizendo muitas vezes que os pais não são bons o suficiente, que o pai do outro... Não é assim? E como você vai dizer para uma pessoa: o que importa é o que está no seu coração? O que importa para o crente é obedecer à palavra de Deus. E mesmo que exista curiosidade em nosso coração, ele existe. Mesmo que exista muitas vezes desejo em nosso coração, e ele existe, nós não devemos ser guiados por isso. Nós devemos ser guiados pelo que a palavra ensina. Por quê? Porque a curiosidade pode lhe levar à morte. Lembram daquela música? Há caminhos para o homem que parecem ser tão bons, mas na verdade são maus. Jovens, os olhos de vocês devem contemplar aquilo que a palavra de Deus diz, não aquilo que a cultura incentiva. Está passando novidade agora nos canais do Netflix, da Disney Channel. Não! Palavra de Deus. Se isso aqui, pelo crivo que eu já conheço, e eu sei que todos aqui já têm uma base doutrinária boa, ninguém aqui pode ser enganado porque assim, eu não sabia, nem mesmo as crianças. A gente já sabe um bom caminho a ser seguido. E na dúvida, sempre pense assim: isso é algo que eu posso contar para o meu pai e para a minha mãe? É. Se é algo que pode contar para o pai e para a mãe, então você pode fazer. Mas se é algo que você não pode contar para o pai e para a mãe, o que acontece? É certo que não é muito bom, não é verdade? Esse é um bom crivo.
Eu vi um filme agora há pouco tempo, eu indiquei até para alguns irmãos, sobre aborto, e ele falava assim, ela começava, ela contando a história, meio que uma autobiografia, e ela dizia assim, e ela foi fazer um aborto, e ela não contou para a mãe dela, ela disse assim, se eu tinha medo de contar para minha mãe, boa coisa não era. Não é assim? É assim mesmo. Então, abram lá em 1 Coríntios 5, capítulo 5, de 6 a 8, que vai dizer o outro texto lá para nós, a respeito da disciplina eclesiástica. E esse nós falamos há pouco também. Olha lá, o verso 6 diz o seguinte: não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Aqui Paulo estava advertindo ele, vocês lembram? A respeito daquele pecado que estava na igreja e que era deixado tranquilo, não tinha problema. Estava sendo levado dessa forma. Aí ele diz no verso 7, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o pão fermentado com maldade e perversidade, mas com o pão novo da sinceridade e da verdade, sem fermento. Então, fica muito claro que o objetivo da disciplina eclesiástica, ele é saudável para a igreja. Tá bem? E agora, por fim, nós vamos entrar, acho que o tempo aqui vai dar uns minutinhos, numa pergunta que se você nunca fez, eu gostaria que você pensasse nela, gravasse. Por que é fundamental que o crente faça parte de uma igreja local? Fundamental. Fundamental é algo que não é dispensável, é necessário. Então é fundamental. Ah, mas os desigrejados, eles não vão responder essa pergunta. Por que é fundamental que o crente faça parte de uma igreja local e se reúna regularmente com os seus irmãos? Para congregar com os irmãos, essa é uma verdade. Exatamente. Então, vamos começar com a primeira resposta. Em primeiro lugar, porque mais da metade do Novo Testamento foi escrito tendo em vista o ensino, a correção e o encorajamento das igrejas locais. Lembram que as cartas, quando nós lemos o Novo Testamento, elas dizem, aqueles que estão em tal lugar, aos irmãos que estão em Roma, aos irmãos da igreja de Corinto, Éfeso. Então, parte-se do pressuposto que essas igrejas locais eram fundamentais, necessárias. Crentes que não têm desejo de congregar, tem que rever alguma coisa porque pode estar equivocado. Ah, mas pastor, nós temos hoje o advento da internet, nós conseguimos olhar pela internet. Graças a Deus, que bom, mas isso nunca substitui a congregação local. Nunca. E isso mostra, em outras palavras, uma implicação, a importância que o Espírito Santo de Deus dá à comunidade. Porque se as cartas foram escritas a igrejas, e não a pessoas individualizadas, quer dizer que isso é necessário. Essa é a primeira resposta, porque é fundamental. A segunda resposta, que eu gostaria de dar aqui, porque somente dessa forma o crente poderá zelar pela pureza em processos disciplinares. Já pensou crentes que só congregam via internet? Como é que eles vão aplicar a disciplina eclesiástica? Não tem como. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Então, a internet não é algo em si ruim. Não é. Mas ela precisa ser utilizada com moderação. Ela não é algo que nós possamos olhar e dizer assim, eu não aproveito nada. Não, nós aproveitamos. Mas ela não serve para substituir a comunidade. Certo? Em terceiro lugar, porque a espiritualidade cristã é baseada na Trindade. E essa Trindade é marcada por comunhão,
Ali ficou errado, né? Ficou amor e amizade. Abra lá sua Bíblia na carta de João, no Evangelho de João, capítulo 17. Verso 11. Aqui é o período em que Jesus estava explicando o que ele veio fazer e o que ia acontecer. Então, Jesus disse assim: agora deixo este mundo. Eles ficam aqui. Eles quem? Os crentes. Mas eu vou para a tua presença. Aí Jesus intercede. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. A união da comunidade. Assim como Jesus está ligado ao Pai, nós estamos ligados a Jesus, a comunidade é necessária. Agora pula lá para o verso 20. Aí ele diz assim, Jesus orando: não te peço apenas por estes discípulos. Qual discípulos? Aqueles que estavam naquele período com ele, da história. Mas ele não pede só por aqueles. Ele diz, mas também por todos que crerão em mim. Isso está incluído a Igreja Bíblica Luz do Mundo. Nós cremos em Cristo. E ele diz que ele não pede apenas por aqueles discípulos, ou seja, a proteção e o cuidado de nos guardar do mal. E ele diz, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Fica muito claro a ideia de união da comunidade, da necessidade de um corpo para ser visto no mundo que está em trevas. Então, por exemplo, como nós fazemos isso? Com uma conduta exemplar. Quando nós vigiamos para não sermos levados pelos pecados que batem na porta do nosso coração. E eles vêm. E aí ele diz no verso 22, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, o que Jesus vem dizendo aqui, e o que nós respondemos, por que é fundamental que o crente faça parte? Porque a espiritualidade cristã é demonstrada no relacionamento do Pai com o Filho e com o Espírito. E essa representação é vista de maneira visível na igreja. Tá bem, queridos? Então, hoje, vamos parar por aqui, e semana que vem, se Deus permitir, nós vamos responder mais 12 perguntas. 12 respostas, melhor dizendo. Tá bem? Até domingo, irmãos. Deus abençoe a todos.